Bom, agora estamos já gravando a mensagem para colocarmos no YouTube. E aí quero dar as boas-vindas àqueles que vão assistir essa mensagem através do canal da nossa igreja. E assim a gente partilhar esse momento tão especial da nossa celebração, que é meditar na palavra de Deus. Tem gente que diz que é o centro do culto, mas não é. Tudo foi importante que fizemos até agora e tudo será importante do que faremos depois. A mensagem é um momento da gente ser confrontado, né? Para a gente não ficar imaginando que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. A palavra de Deus é o instrumento que Deus usa para nos desalojar mesmo, para tirar a gente da nossa zona de conforto e dizer que Ele tem algo muito melhor para todos nós, de que nós não temos o controle de tudo e que Ele está disposto a fazer com que a vontade dEle aconteça, apesar da nossa vontade. Não é que Ele não respeite a nossa vontade, é que Ele acha que, e Ele tem toda a razão, que a vontade dEle é sempre melhor, não é verdade? A vontade dEle para a nossa vida é sempre melhor. E Ele então usa esse momento da meditação na palavra de Deus para dizer para a gente isso, para tirar a nossa mentalidade, nosso pensamento, nossa vã pretensão de achar que nós estamos, né, por cima da carne seca. Vamos falando das expressões populares, que somos a última bolacha do pacote, que somos a última Coca-Cola do deserto. Não, nós não estamos bem mesmo. Todos nós precisamos de cuidado e Deus sempre quer dar para a gente o melhor. Ele sempre tem o melhor. E nós vamos falar hoje, na continuidade da nossa série de mensagem, sobre aquilo que nós podemos fazer como cristãos, como cristãs, com a natureza. Nós somos interpelados pela própria palavra para a gente mudar a nossa atitude. E a nossa atitude diante da natureza tem a ver com aquilo que a natureza está apontando para a gente. Hoje nós vamos entender como que Deus se revela através de toda a sua criação, como que ele se manifesta através de outras formas que não só a Bíblia para poder falar para a gente. Então a nossa série de mensagens chama-se A Criação Sofre e nós estamos então trabalhando essa ideia de renovar a nossa esperança, tempo de esperançar. A mensagem de hoje tem como título A Criação Liberta. Não é que a criação vai libertar, a criação ela precisa ser libertada. Mas imagine você o que é uma criação que se libera do seu problema, principalmente pelo fato de que o problema da criação somos nós. Eu vi um desses GIFs de rede social, né? O camarada colocou um meteoro vindo em direção ao planeta Terra e escrito assim: agora o meteoro somos nós. Nós somos o meteoro que está destruindo o planeta Terra. Porque, segundo, né, os geólogos, teve uma época em que veio um cometa e que acabou com os dinossauros. Segundo essas histórias mal contadas aí, que eu não posso garantir a vocês que é verdade ou não. Mas teve uma mudança geológica na história da natureza, do planeta. O que aconteceu naquela época? Não sei. Aí vai vindo um novo meteoro aí para acabar com a humanidade? Não, não é necessário. Nós vamos fazer esse serviço antes do meteoro chegar, porque hoje quem está destruindo o planeta somos nós, seres humanos. Com todas as letras, viu, meus irmãos? Todas as letras. Nós não somos indesculpáveis. Todos nós somos responsáveis por aquilo que está acontecendo no planeta. Claro, estou aqui com a minha roupa de algodão, né? Para ter esse algodão aqui, foi desmatado alguma coisa no planeta. Mas, meu Deus, como é que eu vou viver sem vestir uma roupa que vem do algodão? Porque se não for isso, vai ser outra coisa que vai poluir o planeta também. E só pensando na roupa. Imagine. Agora, como que a natureza se livra de mim? De algum consumista
como eu. Eu sei que tem piores do que eu, mas eu sou consumista também. Eu gosto de consumir, eu gosto da coisa boa. Nós gostamos de consumir, gostamos do bem-estar. Foi uma das constatações sobre o problema, né? Porque os países mais desenvolvidos consomem 3 vezes mais do que os países menos desenvolvidos. Aí começou a tal história de que os países menos desenvolvidos têm que refrear o seu consumo. Mas como assim? Os países menos desenvolvidos querem consumir tanto quanto os países desenvolvidos, querem ter o mesmo direito de trocar de carro, de ter uma casa, de ter um conforto no seu lar, da mesma forma. Tem lugares no planeta que eles não podem nem ter geladeira. Imagine, né? Então, os países menos desenvolvidos querem ter o mesmo direito de consumir. Mas, se os países menos desenvolvidos conseguirem consumir da mesma forma que os países mais desenvolvidos consomem, serão necessários 3 planetas Terras. Não tem recurso. Então, nós temos que fazer alguma coisa, mudar a mentalidade. Somos nós que temos que mudar. A natureza precisa disso. Para ela ser liberta do seu sofrimento, somos nós que temos que mudar. Quando a gente fala criação liberta do seu problema, do seu mal, isso significa mudança na gente. Porque eu sou o mal que acomete a criação. A natureza está doente. O nome da doença chama-se humanidade. Eu faço parte da humanidade, então eu sou uma das células que contaminam esse planeta. Curto e grosso, bem simples, para a gente entender perfeitamente que nós, como cristãos e cristãs, não podemos ficar de fora desse debate. Por isso, continuamos fazendo aquela exposição, né, do texto de Romanos, capítulo 8. Nós começamos no verso 19, vamos até o verso 25, mas hoje só vamos ficar nos versos 20 e 21, que diz assim: pois ela foi, a criação, foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Gente, eu já fiz essa provocação na mensagem passada, repito aqui para a gente entender bem. A criação sofre as consequências da escolha humana. Qual é a escolha humana mais grave? Porque a gente gosta de consumir. Não é por isso, não. Tudo isso é decorrente de um só ato da nossa escolha, que é a escolha de se afastar de Deus. Eu tenho trabalhado nos meus estudos teológicos, quando pensando sobre aquilo que a gente chama de teologia da criação, de que a teologia da criação ela é muito maior do que a teologia que nós aprendemos nas nossas igrejas, que é a chamada teologia da queda. Quer dizer, quando é que a humanidade passou a ter problema? Quando lá do pecado de Adão. Mas não, é anterior. O nosso problema começa na maneira como compreendemos a nossa relação com a natureza na criação. Deus estabeleceu uma ordem natural de todas as coisas e a humanidade compreendeu errado essa ordem. Deus colocou o homem no jardim como cuidador da natureza, como jardineiro, como agricultor, como um cooperador de Deus, não como explorador, não como aquele que tira da natureza aquilo que ela não consegue renovar. Temos o direito de tirar da natureza para o nosso sustento? Temos, mas temos que fazer de uma tal maneira que a natureza seja respeitada, que ela seja capaz de recompor-se. Isso tem um nome na economia atual, chama-se economia sustentável. Quando vocês ouvirem falar de sustentabilidade e de economia sustentável, quer dizer exatamente isso. A capacidade de nós extrairmos da natureza
aquilo que a gente precisa, de tal maneira que a natureza não se sinta sobrecarregada, que ela seja capaz de se recompor. Há um problema, já dissemos isso, chegamos ao ponto de não retorno. Como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos voltar lá atrás para saber como é que isso se deu. Se é aquele pecado de Adão, dele escolher comer a fruta proibida, se aquilo foi o erro mais grave de Adão, o erro mais grave de Adão não foi aquele, simplesmente pegar uma fruta e comer. Ele desobedeceu, claro. Aquilo foi grave, mas mais grave do que aquilo é o fato dele não cuidar da criação. Ele abriu mão de ser um cuidador da criação. O ser humano abriu mão de cuidar da criação, que é exatamente a possibilidade de ver Deus na criação. Vocês conhecem a narrativa bíblica, como é que ela conta. Assim que Adão pecou, ele se escondeu de Deus. Ele foi se esconder e Deus vai fazer aquele passeio gostoso no paraíso que ele fazia todas as tardes para se encontrar com Adão e bater aquele papo gostoso de fim de tarde. E aí ele vai, procura Adão aqui, procura ali. Cadê Adão? Adão, onde você está? É a pergunta do Senhor. Cadê a humanidade? A natureza está aí vivendo sua vida. Eu vejo toda a natureza, mas eu não vejo o homem. Por quê? O homem se escondeu de Deus. O homem se afastou de Deus. É isso que a narrativa quer contar para a gente. O grande problema é exatamente esse. O homem se escondeu de Deus. Esse é o sentido que a palavra aqui diz para a gente do que é a futilidade. Que futilidade é essa? Que palavra é essa que entra no diálogo do apóstolo Paulo para dizer que essa relação se tornou até mesmo sem produtividade, sem utilidade, sem sentido, vazia? Essa palavra que ele usa é a mesma palavra que o livro de Eclesiastes usa para descrever a vaidade. O que o ser humano fez? Ele agiu vaidosamente. É interessante ver a tradução, porque a gente fala assim, vaidade parece... A gente lembra logo daquelas senhoritas, senhorinhas, né? Que vão para o espelho, ficam se enfeitando. Isso não é vaidade, gente, não é? Isso é investir no seu patrimônio, por favor, né? Não é vaidade nenhuma você se cuidar, procurar assim, embelezamento, né? Dar um penteado mais trabalhado no cabelo. Isso não é vaidade. Sabe o que é vaidade de acordo com o livro de Eclesiastes? A tradução mais correta seria correr atrás do vento. Ou seja, é fazer aquele tipo de coisa que não serve para nada, que não tem valor nenhum, que não tem sentido nenhum. É a atividade humana que é exatamente uma atitude vazia. Por que você fez isso? Não é nada. Fiz porque quis. Porque eu penso desse jeito, porque eu sou desse jeito. Isso é futilidade. Pura futilidade. A ideia de correr atrás do vento. Algo sem valor, sem utilidade, com a ideia de um vazio de sentido. Paulo, então, aqui nesse versículo que nós lemos, defende a ideia de que o universo todo, toda a natureza, os planetas, as estrelas, as galáxias, todos os fenômenos naturais, tanto terrenos quanto os mais distantes, desde os micro-organismos até os grandes corpos celestes, todos eles são espaços, são oportunidades para que Deus se revele ao homem, para que Deus comunique a sua vontade. Esses dias estamos ouvindo falar de terremotos, de furacões, de vulcões que estão em erupção. O que é isso? É a natureza revoltada? Não, o mundo foi criado assim. Ele tem esses fenômenos naturais. Os fenômenos naturais são expressões do poder divino também. Tudo que é da natureza, tudo que diz respeito à vida, é, na verdade, essa forma de Deus se mostrar,
de Deus mostrar do que Ele é capaz. E tem um fato, que é o que Paulo chama a atenção. Se nós não formos capazes de ver Deus na natureza, se nós não formos capazes de ver Deus na natureza, não conseguiremos ver Deus em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Paulo, na carta aos Romanos, ele já tinha chamado a atenção para esse detalhe. Deus se mostra de todas as maneiras, de todas as formas. Leia lá Romanos 1, 20 e 21, que diz assim: desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. As coisas criadas revelam Deus, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Foi isso que aconteceu. É dessa teologia que a gente precisa falar. Dessa teologia que o homem, que trata do homem se afastando de Deus, que deixou de ver Deus na criação, que deixou de contemplar Deus na criação. O afastamento desse Deus, esse afastamento de Deus, leva a uma concepção de mundo, como ele sendo um grande obstáculo para que eu cumpra a minha vontade. O mundo é o meu desafio a ser vencido, é como se fosse um monstro a ser destruído. Essa era a concepção moderna, quando eles pensavam na natureza. Eles pensavam, isso no século XVII, século XVI, a natureza é para ser dominada, a natureza é para ser controlada, como quem controla alguém furioso, alguém impetuoso. E eu sou capaz de fazer isso. Preciso construir tecnologias para poder conseguir frear a natureza. A ação humana passa a ser orientada por uma mentalidade pessimista e destruidora, ignorando o apelo que a própria criação faz a respeito do seu sofrimento. A gente se torna indiferente ao fato de que em todo o Centro-Oeste tem uma quantidade tão grande de queimadas que faz com que um rio de fumaça atravesse do oeste para o sudeste para chegar até nós. Ontem eu e Solange atravessávamos a ponte Rio-Niterói e a gente reparou que o céu estava cinza, todo cinzentado, em plena 2 horas da tarde. Mas por que isso? O dia está claro. Por que tem essa névoa cinza? Não pode ser nevoeiro, né? Aí eu lembrei desses relatórios climáticos falando dessa nuvem de fumaça, desse rio de fumaça que vem do oeste para sudeste, trazendo o resultado das queimadas que estão acontecendo. O rio Solimões, que é um dos mais caudalosos do mundo, em certas partes, aquelas águas tão prolíficas viraram dunas de areia, esperando que o tempo das chuvas volte. O que é isso? A ação humana, então, está destruindo a natureza. Os profetas do Antigo Testamento já falavam sobre isso, 700 anos antes de Cristo. Eles já anunciavam de que é essa maldade humana, é essa natureza humana, esse jeito de cuidar da natureza, de não ver Deus na natureza, vai acabar levando a uma destruição. Eu fiz um levantamento aqui, vamos dar uma olhadinha? Os profetas falaram disso muitas vezes. Eu anotei pelo menos 4 mensagens proféticas do Antigo Testamento sobre isso, que, volto a dizer, cerca de 2.800, 2.900, 3.000 anos antes da gente. Olha o que eles dizem. Profetas deixaram uma mensagem de alerta sobre as consequências da atitude humana na criação. Primeira, a natureza sofre as consequências da falta de cuidado com a vida.
Quem disse isso? Isaías. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Quem é o culpado por essa maldição que está sobre a terra? Somos nós. Não é o outro. Não é ninguém a mais. Somos nós mesmos. Nós somos responsáveis por isso. Segunda mensagem. A natureza sofre com um acúmulo de problemas decorrentes da falta de cuidado com a vida a cada geração. Cada geração tem sua forma de praticar a sua irresponsabilidade. Até quando a terra ficará de luto? Diz Jeremias. E a relva de todo o campo estará seca. Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Isso é antigo, hein? Terceira mensagem. Os problemas da falta de cuidado com a vida afetam desde o menor micro-organismo até os grandes biomas que comportam a diversidade da vida. Nada escapa dessa destruição. E tudo isso nos afeta. Por causa disso, diz Oséias, por causa disso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem, todos. Não tem uma bactéria, não tem um vírus que não sinta esse negócio acontecer. Todo mundo está afetado. Está tudo em desordem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. E por fim, a quarta mensagem que eu encontrei, tem mais, a gente podia passar aqui horas fazendo citações. Quando a natureza sofre, todos também sofrem, inclusive a gente. Nós estamos sofrendo. Nós é que fazemos de conta que a gente se adapta. A gente vai dando o nosso jeitinho. Né? Igual o sapo na chaleira. Já viram essa história? É uma história, eu acho tão esquisito, né? Bota o sapo lá quietinho na chaleira, aí bota a água no fogo. O sapo não sente, ele vai se aclimatando à água, até que a água ferve e ele não tem tempo de sair, porque está acostumado com aquele calorzinho gostoso da água. Nós estamos assim, estamos que nem sapo na chaleira. Estamos nos adaptando às condições climáticas. Estamos nos ajeitando. Só que vai chegar um tempo que nós não teremos mais condições de escapar. Então, quando a natureza sofre, todos sofrem. É a palavra do profeta Joel. Como está mugindo o gado. As manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelha estão sendo castigados. Quando a natureza sofre, todos sofrem. Ele está falando da fonte de alimento. O gado que dá o leite, as ovelhas que dão a lã. Como é que a gente vai viver? Como vai fazer roupa para o frio? Como a gente vai alimentar da proteína para continuar existindo? Gente, tudo isso é preocupante, claro, mas não é para a gente desanimar, tá bom, gente? Estou falando isso tudo, mas não é para a gente desanimar. Ai, meu Deus, Jesus está voltando. Eu me lembro que uma pregação de uma série de mensagens dessa, alguém comentou, é Jesus voltando. Não, não é Jesus voltando. Somos nós que estamos sendo destruídos. Porque Jesus faz essa pergunta. Quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé na terra? Vai encontrar gente crendo? Vai encontrar gente dando testemunho? Vai encontrar gente falando do amor do Pai? Porque está tudo se desgringolando, tudo se esvaecendo, tudo sendo consumido. Será que vai encontrar? É Jesus perguntando sobre isso. Então, a explicação de que Jesus está voltando
ela não é satisfatória. Ela não corresponde a essa situação que estamos enfrentando. Ela não é uma situação apocalíptica. Tem uma pesquisa feita por universitários do mundo todo, chama-se Relógio do Fim do Mundo. É bacana dar uma olhadinha, porque eles vão fazendo um cálculo para até quando o mundo vai se aguentar. Então, eles quando o mundo não aguentar mais, acaba, é tudo por água abaixo. Então, vai tudo se perder. Quanto tempo falta para isso acontecer? Olha, a pesquisa mais recente é de 1 minuto e 53 segundos. O relógio do fim do mundo está dizendo, faltam 1 minuto e pouquinho para esgotar tudo. Em 1 minuto e pouco, tudo acaba. É só um maluco apertar o botão, é o tempo da bomba atômica chegar aqui e acabar com tudo. Eu gosto dessas coisas, viu, gente? Porque não é que me dá prazer, mas eu acho interessante você ver a engenhosidade humana, o que um homem é capaz. Esse ser humano que é capaz de ter essas ideias mirabolantes não pode encontrar uma capacidade de mudar a sua mentalidade para melhorar? Não é verdade? Nós somos capazes. Então, a principal consequência da falta de cuidado com a vida é esse sentimento de vazio que está tomando conta de todo mundo. Todo mundo está vivendo uma fase bastante complicada em relação à sua saúde mental. Como que as depressões têm aumentado? Como que os problemas de saúde mental têm aumentado? A humanidade está enferma e essa enfermidade da humanidade adoece também toda a criação. Então, o que Paulo vai fazer? Paulo vai indicar fontes de como você sair dessa. Então, eu vou fazer aqui uma busca na teologia do apóstolo Paulo para que a gente possa encontrar respostas para a gente fazer essa mudança de mentalidade, não é mesmo? Como é que a gente faz isso? Há 3 sinais que Paulo aponta para que essa natureza consiga ser libertada desse ser pernicioso que somos nós que estamos destruindo a criação. Como que a humanidade se livra disso? Tem uma teoria, deixa eu me lembrar, uma outra teoria, viu, gente? Não é só a do relógio do fim do mundo, não. É uma teoria chamada teoria de Gaia. A teoria de Gaia entende assim, que o planeta é um ser vivo. O planeta Terra é um ser vivo. E nós somos a pulguinha, como a pulguinha no cachorro, né? Que está atrapalhando a vida do planeta. Vamos pensar que a Terra seja um cachorrinho que está com a gente como pulga. O que o cachorro faz? Sacode, coça, bota a pulga para fora. É isso que a Terra está fazendo. A Terra está agindo como um cachorro cheio de pulga que está atrapalhando a vida dela. É a teoria de Gaia, tá, gente? Então, lembre-se disso. Bom, 3 sinais, então, que a gente pode encontrar na teologia, na palavra de Deus, que indicam que é possível a gente ajudar essa criação a ser libertada, porque nós somos alvos da obra libertadora de Deus. E se nós somos libertados por Deus, a natureza também pode ser. Vamos ver quais são esses sinais? Primeiro sinal, a superação do vazio. Está na hora da gente encontrar esses vazios que ocupam a nossa mente, o nosso coração. O que está deixando a gente viver uma vida sem expressividade, sem expressão, sem significado? O que faz com que a gente seja um problema para os outros? O que faz isso? Bom, a criação, ela não foi entregue à humanidade para ser explorada e abusada. Ela não foi entregue para isso. Ao contrário, a humanidade é que foi criada como parte de toda a criação. Eu também sou criação. Nós somos criação de Deus. Quando a gente fala de criação, estamos falando de natureza e ser humano como uma unidade, como uma família só. A quebra dessa relação é que torna a vida sem sentido algum. Quando eu acho que eu não sirvo para nada
Eu só estou ocupando um espaço no planeta. É vida vazia. Esse mês de setembro é o Setembro Amarelo, né? Para lembrar as consequências desse sentido do vazio, que é o aumento do número de suicídios. A degradação da natureza é consequência direta da atitude humana de sujeitá-la a domínio e controle que nós não temos. Nós não somos suficientemente capazes de segurar, de conter a natureza. A palavra de Deus diz: pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quem é que sujeitou a natureza? Os teólogos divergem quanto a isso. Quem sujeitou foi Deus, porque Deus criou a natureza para isso. Não, senhor, quem sujeitou foi o ser humano, que Deus estabeleceu as ordens corretas e o homem quebrou o pacto, quebrou a relação. Por isso que a relação se tornou inútil, fútil, desnecessária, como alguém que está vivendo um grande vazio, ou, conforme aquela palavra que vimos, correndo atrás do vento. O segundo sinal é a redenção de toda forma de opressão a que nós, como criação, estamos submetidos. Porque se a criação vive esse regime de opressão, de que ela é explorada por gente como a gente, nós também somos alvos de uma fonte de opressão. Por isso que o Senhor operou a obra da redenção. A obra da redenção realizada na revelação de Deus em Cristo aponta para a libertação de toda forma de opressão, tanto na opressão contra o ser humano, quanto a opressão em relação à natureza. Somente em Jesus Cristo é possível ter esperança de que as consequências da maldade humana sejam, enfim, superadas. A esperança aponta para novos céus e nova terra. É isso que a gente crê, de que virá novo céu e nova terra. O clamor da terra é equivalente a esse grito desesperado humano da sua própria perdição. Quando a natureza grita, é porque o ser humano também está gritando por causa da sua perdição. Paulo diz lá, ainda no texto que lemos, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Qual é a decadência da humanidade? Dessa maluquice que a humanidade inventou de explorar a natureza inesgotavelmente. Não existe isso. Nós é que temos que mudar a nossa atitude. E é exatamente nessa libertação das formas que nos oprimem, dessa pretensão da gente achar que tem um controle de tudo, é que a gente precisa encontrar a salvação. Salvação humana significa a salvação de toda a criação. E o terceiro sinal, olha que bonitinho, né? Apareceu aqui uma coisa que não tem nada a ver. Continuando. Então, cadê o terceiro? A restauração da liberdade, que é o terceiro sinal. Porque a relação entre ser humano, Deus e criação é uma relação que se estabelece em plena liberdade. Liberdade é isso, de você ser o que você é. Viver a sua vida diante de Deus, tal como foi criado. E você foi criado, então, para viver em harmonia com a criação. Sem dúvida, a ação humana em explorar a natureza sempre teve como objetivo alguma coisa boa. O homem não explorou a natureza pensando em coisa ruim para si mesmo. Ele sempre pensou no seu próprio bem-estar, na sua felicidade, na sua segurança. Não é? Quando se tira uma árvore para fazer uma casa, é porque a gente precisa de uma casa mesmo. Ninguém quer viver na rua, né? Então, a exploração da natureza não é alguma coisa que resulte em um objetivo ruim. O problema está no fato de que essa coisa está sendo feita de forma equivocada, sem dar chance à natureza de repor aquela madeira que foi tirada.
Embora de forma equivocada, o desejo humano de encontrar felicidade e de construir um futuro melhor sempre esteve presente. Entretanto, todo o trabalho humano acaba resultando em frustração, destruição e sofrimento para toda a criação. Paulo entende que os sofrimentos vividos pela criação são sofrimentos passageiros e que é possível construirmos juntos um novo tempo a partir do acolhimento do projeto divino de restaurar o ser humano perdido. Como filhos de Deus, somos livres para fazer o movimento da morte para a vida, daquilo que nos leva à destruição para aquilo que nos leva à redenção. Nós somos livres para fazer esse movimento. Por isso, Paulo encerra a sua citação: para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Salvação para a gente não é ir para o céu, mas é para ter uma grande oportunidade de redenção da vida em toda a criação. Concluindo essa palavra, eu acho essa palavra que ela é muito necessária para nós nos nossos dias atuais. A nova criatura em Cristo está habilitada, ela não perdeu sua condição de se tornar hábil para ser cooperadora de Deus, para abençoar a criação e para cuidar da vida. Como filhos de Deus, somos também herdeiros das promessas divinas para toda a criação. Paulo ele disse isso nesse capítulo 8 mesmo. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? A esperança, gente. Embora a gente possa ver tanta coisa ruim acontecendo, existe uma alternativa. Um dia, Billy Graham foi entrevistado por uma revista brasileira sobre o fim do mundo. E o repórter, impressionado, perguntou: o mundo vai acabar? E Billy Graham simplesmente falou: vai. Não tem escapatória? Não. E o que a gente pode fazer? Mas não existe uma saída. Uma única saída. Uma única alternativa. Que todos se voltem para Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados e entregue suas vidas a Jesus. Ajam como filhos de Deus. Aí tem esperança. Não esses filhos de Deus que a gente anda sendo, né? A gente anda sendo um filho meio descuidado, né? A gente não anda agindo muito como filho de Deus. Mas o filho de Deus, ele precisa demonstrar isso, de que ele é parceiro de Deus no cuidado com a criação. Amém? Pedir que Deus faça isso com a gente, né? Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de meditarmos na Tua palavra, de ouvirmos Tua voz. Ó Deus, nós queremos ser a esperança para este mundo, agindo como Teus filhos, herdeiros das Tuas promessas, fazendo com que, ó Deus, as pessoas que estão à nossa volta, a natureza que está à nossa volta, recebam os reflexos desse cuidado amoroso que o Senhor tem por nós e demonstrado através da nossa atitude. Transforma a nossa vida, Senhor. Muda, ó Deus, a nossa mentalidade para que a gente possa servir, ó Pai, como os Teus instrumentos para uma grande revolução no mundo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando então ao final da nossa mensagem. Quero agradecer pela presença de todos e todas aqui, sabendo que Deus tem trabalhado na nossa vida. Próximo domingo nós continuamos essa série de mensagens aqui e eu convido a vocês para nos conhecer, estar conosco, para nós celebrarmos juntos. Até a próxima!